Então, bom dia a todos. Vamos aqui dar seguimento à nossa disciplina de Direito Administrativo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom, que eu acho que fica melhor para vocês. Acho que agora está um pouquinho melhor para ler, né? Deixa eu voltar aqui para a parte inicial. Hoje, antes de abordar o direito administrativo propriamente dito, eu queria falar um pouco da estrutura político-administrativa brasileira, tá bom? É importante que vocês saibam que o Brasil ele é uma república federativa. No artigo 1º da Constituição Federal coloca que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel da União, Estado, Distrito Federal e municípios e compreende, etc. Então, a forma de Estado no Brasil é a forma federada e a forma de governo é um governo republicano, tá bom? O que é que significa, pessoal, a forma federada de Estado? A forma federada significa dizer que o compartilhamento do poder dentro do território ele é feito entre 3 ou 4 esferas, tá? Quais são essas 3 ou 4 esferas? É a União, estados e municípios. Por que se eu falo uma quarta esfera? Porque tem o Distrito Federal, que é uma entidade meio mista, né? Pode ser que às vezes possa suprimir a palavra Distrito Federal, mas acho que fica meio que subentendido, né? Que é a União, estados e município. E Distrito Federal, logicamente. E, professor, como é que é compartilhado esse poder nessas 3 esferas, né? É como se fosse, alguns autores falam em separação horizontal de poderes, ou, desculpe, separação vertical de poderes, né? União em cima, estados no meio e município embaixo. Separação horizontal de poderes seria legislativo, executivo e judiciário, tá? Na verdade, eu nem gosto de separação vertical de poderes, que dá a entender que a União é superior aos estados e os estados são superiores aos municípios. E, na verdade, eu acho que essa palavra superioridade, ela não é muito bem empregada. Por quê, professor? Porque a Constituição Federal ela vai colocar atribuições para a União, atribuições para o Estado e atribuições para os municípios. A maioria dessas atribuições, pessoal, são atribuições diferentes, tá? Enquanto, por exemplo, que a União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, tá? Então, tudo de direito penal é a União. Não vai existir um crime no estado de São Paulo e no estado de Ceará não é crime, ou no estado da Bahia é crime. Isso não existe no Brasil, porque toda a competência para fins de leis penais o poder que a Constituição Federal deu foi à União, entendeu? Já em outras matérias, a competência é comum, tá? Como é, por exemplo, o caso da área de saúde. A área de saúde, a Constituição colocou que a competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e municípios. Então, olha a confusão que isso não pode dar, tá? Ou seja, a proteção da saúde pode ser feita pelos mais diversos entes da União. Então, a gente tem lei federal, tem decreto estadual, decreto municipal. A gente está vendo isso agora com a pandemia, né? O governador do estado de Ceará, há pouco tempo, havia expedido um decreto que ele proibiu a abertura de academias. Vocês acompanharam isso. Paralelamente, haviam alguns municípios nos quais os prefeitos autorizavam a abertura de academias. Aí, professor, quem é que manda e tal? Na verdade, como a competência é comum, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 3 entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, 4 no caso, teriam autonomia para definir suas políticas de combate à pandemia. Tá? Então, cada um faz a sua, certo? É claro que as políticas mais pontuais, o município é que vai ter que adotar. Se tem que fechar o comércio, se tem que decretar um toque de recolher e tal.
Isso aí é mais uma questão, a priori, né, de cada município. Só que, por exemplo, no estado do Ceará, essa questão ela foi tão assolada em todo o seu território que o governador se viu obrigado, no primeiro momento ele decretou para um município, depois ele estendeu a todo o estado. Estender a medida porque os números e os dados epidemiológicos demonstravam que a situação era gravosa em todo o estado. Professor, então, deixa de enrolar. O que é que vai valer? O decreto do prefeito do meu município ou o decreto do governador? A priori, é para valer a medida mais protetiva à saúde, tá? É o que mais protege a saúde. Então, se tem um decreto do governador e um decreto de um prefeito contrários, e o do governador é mais protetivo, eu, se eu fosse assessor jurídico do prefeito, eu diria, vamos cumprir o decreto do governador. Tá? A não ser que o meu município fosse muito autossuficiente do ponto de vista do planejamento de saúde, se o meu município contivesse vários epidemiologistas e esses profissionais conseguissem traçar um diagnóstico epidemiológico muito claro do município para demonstrar que não, o nosso município aqui não teve nenhum caso de Covid, tá? Nosso município não tem nenhum caso, as escolas são pequenas, as UTIs não estão nem um pouco comprometidas e tal. Se eu tivesse todo um dado desse, aí eu poderia falar livremente. Não, prefeito, pode autorizar a abertura da academia, você tem autonomia para isso. Só que como nos municípios do Brasil, em geral, não há uma superestrutura de saúde dessas, né, salvo nas capitais, em geral, os municípios menores, eles acompanham as decisões que são tomadas pelos governadores. Ok? Então, essa questão de saúde, apesar de ser uma área comum, né, ela fica tendo esse debate bem intenso. Professor, o que é que acontece com o prefeito que, de maneira atropelada, manda abrir o município, o Estado está decretando a situação de calamidade gravíssima e o prefeito manda abrir as portas? O que é que acontece? Bem, aí se ele não tiver dados para mostrar que o município, enfim, tem UTI, que não está tendo contato, se ele não tiver esses dados, a probabilidade de que ele seja condenado por improbidade é bem ampla, né? Então, se o governador determinou, poxa, os dados estão demonstrando que o contágio está altíssimo, que as UTIs estão sobrecarregadas, etc. Aí é dito um decreto e vem um prefeito e descumpre o decreto, né? Então, assim, a culpa, ele está assumindo o risco de pôr a vida da população e a integridade física das pessoas também em risco, tá? Em razão de uma decisão que era muito mais política do que técnica. Ele assume o risco de cometer uma improbidade. Ok? Vocês estão tendo alguma dúvida, podem levantar a mão, perguntar, etc. Tá? Enfim, então, voltando aqui, eu queria falar para vocês que o Brasil ele tem a forma de Estado federado e o poder é compartilhado entre quatro esferas: União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Então, algumas questões são de competências privativas de alguns entes, ou da União, ou do Estado, ou do município, algumas são comuns a todos eles, tá certo? Deixa eu falar para vocês outra competência que ela é comum e é peculiar, né, de todos os entes da federação. Falar sobre servidor público. Nós não temos servidores públicos da União, nós não temos servidores públicos nos estados e temos servidores públicos nos municípios. Então, cada ente público vai ter a sua lei de servidor público. Temos a Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos da União, temos o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará e temos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fortaleza, assim como de todos os municípios no Brasil, tá certo? Todos os municípios vão ter o seu estatuto. Então, a diferença entre eles é muito peculiar, tá certo? Vocês não precisam se preocupar em decorar todas as normas, porque são muitos estados e muitos municípios, mas é difícil a gente
seguir querendo comparar todas as atribuições dos entes da federação, tá bom? Agora, sim, superada essa questão que nós temos 3 esferas ou 4 de poder, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a gente tem que compreender como é que é compartilhado esse poder, tá? E é que é o objetivo da aula aqui de hoje. Nós temos no Poder Executivo Federal, vamos começar com o Poder Executivo, tá bom, meus amigos? No Poder Executivo Federal, aí eu queria a participação de vocês. Quem é o chefe do Poder Executivo Federal? Seria o presidente da República? Isso mesmo, Paulo. Não, não tenham medo de responder. A gente está aqui para aprender e discutir com os nem erros, né? Vocês são obrigados a saber de tudo. Presidente da República. Então, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República, tá? E vinculado ao presidente da República, nós temos ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, e por aí vai. Se vocês quiserem ver toda a estrutura do Poder Executivo Federal, existe um site, pessoal, que é chamado de SIORG, SIORG. Coloquem no Google, SIORG. Quando vocês clicarem lá, vai ter uma parte de estrutura, política administrativa. Acho que o link o Everton colocou até no grupo de WhatsApp. Tá? E vocês podem ver, isso mesmo, Jordânia. Vocês podem ver como é complexa, né? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vou falar sei lá, do Ministério. No primeiro horário eu falei do Ministério da Justiça, no segundo horário eu vou falar do Ministério da Economia, tá? Então, o Ministério da Economia, ele vai ter como vários órgãos, por exemplo, o Banco Central, a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? Se eu pegar um desses órgãos, eu vou pegar a Secretaria da Receita Federal. Então, é um ministério, eu coloquei mais 3 órgãos vinculados a ele, vou pegar um órgão desse, ó, a Secretaria da Receita Federal tem Receita Federal que atua só com importação, Receita Federal que atua em fronteiras, Receita Federal que atua em portos, Receita Federal que atua só com imposto de renda, Receita Federal que atua em planejamento, Receita Federal. São vários órgãos dentro de outro órgão, tá? Enfim, sim, é uma responsabilidade compartilhada. A gente vai estudar depois esse compartilhamento de poder. O que eu queria falar para vocês é que o poder executivo ele é muito complexo. É impossível você decorar todos os órgãos do poder executivo, tá bom? O CIOR mostra um pouco dessa complexidade, tá bom? Então, na União, temos o chefe do Poder Executivo, o presidente e vários ministérios. Agora, uma coisa que é peculiar é que, apesar do presidente da República ser um cargo eleito, né? Vocês sabem que o presidente da República, logicamente, é eleito pelo povo. Mas, assim, ele não tem muito poder, mas ele não tem um poder absoluto. Tá? Por que ele não tem poder absoluto? Porque se vocês olharem a estrutura do Poder Executivo, né, são milhões de normas aprovadas ao longo dos anos, os servidores públicos são estáveis e concursados, então ele não tem como impor assim, o seu querer em todas as repartições. É claro que a formulação de políticas básicas ele vai dar o seu tom, né? Mas, por exemplo, o presidente da República não pode chegar na Receita Federal, ei, você faça isso, você faça aquilo, porque os órgãos públicos são regidos por várias leis diferentes, entendeu? Então não há essa subordinação como possa parecer que tem. Agora, é claro que toda a coordenação da política nacional de tributação, o presidente da República tem essa atribuição. Eu quero mudar, eu quero que a Receita Federal atue mais na recuperação de créditos, ou então eu quero aumentar a alíquota para grandes empresas ou para grandes fortunas. Essa política geral, o presidente da República tem muito poder para alterar junto com o Congresso Nacional. Ok?
Nos estados, como é que funciona, meus amigos? Nos estados, o executivo, nós temos o governador e as secretarias. E nos municípios, prefeitos e secretarias. Tá? É bem parecido. Só que muda o nome de ministério para secretaria. Como a União, pela Constituição Federal, tem mais atribuições, logicamente, nós temos mais ministérios. Tá? Nós temos mais ministérios do que mais secretarias estaduais e mais secretarias estaduais do que secretarias municipais. Logicamente, um município pequeno, ele vai ter lá a Secretaria da Cultura, Desporto e Educação, 3 em 1, né? Secretaria de Obras, Finanças e Infraestrutura, né? Porque o município é pequeno, não tem como ter, sei lá, 30, deixa eu só desligar aqui o ar-condicionado, tá muito frio, 30, 40 secretarias, tá? E essa discussão de diminuição do número de ministérios, ela é muito mais política do que, assim, do ponto de vista técnico-administrativo, porque um país, ele sempre oferta mais serviços públicos, e como ele vai ofertando mais serviços públicos, vai surgindo a necessidade de novos ministérios, tá? Por exemplo, no Brasil, há 30 anos atrás, não tinha a necessidade de um ministério que envolva tão somente internet, dados, tá? Porque é uma demanda nova, tá bom? No Brasil, há 30 anos atrás, não tinha necessidade de um ministério só de planejamento de política carcerária, que hoje é um problema estrutural. Então, o Ministério da Justiça pode ter a sua atribuição dividida, né, de combate à pobreza e por aí vai. Tá? São questões que são construídas ao longo dos anos. Tá? Então, a História do Brasil é federada, União, Estados e Municípios. Falei do Executivo. Vamos para o Legislativo. Legislativo, pessoal, federal. Quem quer abordar aí? Congresso Nacional? Congresso Nacional é formado ele é bicameral, né? São Câmara, dois órgãos. Câmara e a... Senado e Senado. Câmara dos Isso. Deputados. Né? Isso, Câmara dos Deputados e Senado. Ok? Ele é bicameral. Tudo que é aprovado na Câmara tem que ser aprovado no Senado. A Câmara é aquele, quem foi a Brasília, aquele copo assim, virado para cima. O Senado é aquele voltado para baixo. Tá bom? Como se ele fechasse a votação. Tá? Foi o Niemeyer que fez essa brilhante, né? Os desenhos são fantásticos, mas foi o Niemeyer e o... Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Do urbanista que construiu Brasília. Oscar Niemeyer e o... Enfim, alguém lembra, coloque aí. Então, a Câmara e o Senado, quando eles discutem essa questão de projeto de lei, projeto de emenda constitucional, etc., por favor, alguém consulte no Google Isso, Lúcio Costa, obrigado. Eu ia ficar muito incomodado se eu não soubesse esse nome, tá? Então, é porque o crédito para a construção de Brasília ele é todo dado ao Oscar Niemeyer, né? Só que o Lúcio Costa foi quem planejou tudo com ele, tá? O Oscar Niemeyer, ele era o arquiteto e as formas mais conhecidas, a gente lembra que estão assinadas por ele, mas é todo o desenho do plano piloto de Brasília e tal, foi todo o projeto urbanístico foi do Lúcio Costa, tá? Mas voltando aqui, então, Câmara e Senado, todo um projeto de lei que é aprovado na Câmara, ele tem que ser revisado pelo Senado, ou, se ele começar no Senado, tem que ser revisado pela Câmara. Eu vou dar uma aula só de processo legislativo, não se preocupem. Mas, então, ele é bicameral, né? Nos estados e nos municípios, ele é unicameral. Nos estados é a Assembleia Legislativa, nos municípios, câmaras de vereadores, tá bom? Só para falar os números, eu não vou cobrar isso em prova, etc., mas são 513 deputados, 81 senadores. O número de deputados varia de acordo com a população, tá? E tem um piso e um teto. No estado do Ceará, nós temos 22 deputados federais. Então, os 513 lá, 22 são do estado do Ceará, tá bom? São Paulo que tem mais, logicamente, são 77 deputados federais do estado de São Paulo, tá?
E para equilibrar essa questão, senão Sul e Sudeste teriam muito mais deputados, é que existe o Senado. O Senado são 3 senadores por estado e, logicamente, o Distrito Federal. Tá? Então, eles meio que equilibram essas forças, senão, na aprovação da lei orçamentária, certamente Sul e Sudeste iriam ser beneficiados com repasse de recursos. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 46 deputados, Câmara dos Vereadores do município de Fortaleza, 43 vereadores. Tá? Então, o número de vereadores também varia de acordo com a população. Se você quiser saber do município da sua família, seu, se você for do interior, vá lá na Câmara dos Vereadores, no site e altere isso. Professor, o número de deputados deixa eu só reler aqui, desculpe. O número de deputados federais seria fixo? Né? Não, ele é para... Isso é uma questão bem complexa, viu, El? Ele é para ser alterado, tá? Tem essa discussão. Tá bom? Inclusive, foi a última... Isso está em discussão no TSE, junto com o Supremo Tribunal Federal, porque por essa questão de população, o Estado do Ceará era para ter mais alguns deputados, só que tem que ter uma lei complementar regulamentando o assunto, e isso está sendo discutido nos tribunais. Tá? Então, a última vez que houve essa revisão de número de deputados já faz mais de uma década, né? Aliás, faz muitos anos, então isso tem que ser revisto. Para vereador, isso foi alterado por emenda constitucional e ficou bem objetivo os dados. A Constituição colocou assim, até um chute, não sei decorado, tá bom? Mas até 40 mil habitantes, 9 vereadores. De 40 a 60 mil, 10. De 60 a 70, 11. De 70 a 150 mil, 12. Aí vai colocar um teto lá de vereadores, tá bom? Então, tudo tem limite. Isso, quando não tinha limite, era uma confusão, porque tinha um município pequeno com 20 vereadores e município grande com 10. Aí isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e ele determinou que fosse feito um cálculo meio proporcional e o Congresso Nacional editou emenda constitucional posteriormente para tratar desse assunto, tá bom? Continuando. Por nada. Continuando. Então, entenderam, pessoal, que nós temos um executivo federal, um executivo estadual e no Distrito Federal e um executivo municipal. Entenderam também que nós temos um legislativo federal, um legislativo estadual e um legislativo municipal. E o judiciário, professor? Aí é aqui que vem a diferença. É porque, apesar de nós termos uma estrutura federal, desculpa. Estou aqui só alterando para ficar melhor a vocês visualizarem a estrutura dos tribunais. Mas tá bom, né, aí para enxergar? Beleza? Ok. Tá ok? Sim, obrigado. Então, vamos falar agora do judiciário. O judiciário, pessoal, ele é diferente, tá? O judiciário, ele é diferente. Se a gente, como eu falei para vocês que o município, que o executivo, ele tinha na União, nos estados e municípios, assim como o legislativo, o judiciário não. O judiciário, ele só tem dos estados e da União, tá? Então, se vocês olharem para essa tabela aí, tá bom? Como é que é dividido o poder judiciário, tá? Do lado esquerdo, vocês estão vendo TJ e JD? Do lado esquerdo, né? Esse TJ e JD, pessoal, é justiça estadual, tá bom? O restante, todos os outros órgãos, todos os outros quadrados, retângulos que estão aí, são órgãos da Justiça Federal, são cargos públicos federais. Digamos que o Gabriel queira fazer um concurso para o TSE ou para o TRE,
que o Marco Antônio queira fazer um concurso para o TRF ou para o STJ, digamos que a Amanda queira fazer um concurso para o STF ou para o STM, todos esses colegas de vocês iriam fazer concursos federais, iriam ser servidores públicos da União, tá bom? Servidor público do Estado seria Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tá? Então, a Justiça Estadual é só o TJ e juízes de direito que estão vinculados ao TJ. Todo o outro restante, eu poderia até depois fazer esse quadro com outra cor, né? Seria Justiça Federal, ok? Primeira questão que vocês têm que saber. Deixa eu só abrir aqui o chat. Pergunta. Vou abrir nesse outro computador. Assim, é só um entendido. Ok. Então, visto isso, vamos agora entender a diferença entre esses órgãos aí. De cima para baixo, pessoal, nós temos o Supremo Tribunal Federal, lá em cima, STF. Né? Isso aqui vocês ouvem todo dia na imprensa, né? Então, Supremo Tribunal Federal. Eu não vou decorar que vocês saibam, não vou exigir que vocês saibam decorar todos os órgãos de todos os tribunais, etc. Mas é importante saber, tá? Essas instâncias extraordinárias são, são tribunais que funcionam em Brasília. Todos esses tribunais têm sede em Brasília. STF, STJ, TST, TSE e STM, tá? Então, vamos preencher essa segunda linha, de cima para baixo. Onde tem esse aí é superior, tá bom? Então, é superior Tribunal de Justiça, tá? Superior Tribunal de Justiça, aí do lado dele, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Do lado dele, Tribunal Superior Eleitoral, e do lado dele, Superior Tribunal Militar, ok? Então, nós temos Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, e o restante, Superior Tribunal de Justiça. Tá? Ok, meus amigos? Não sei se vai dar tempo hoje, Vinícius, mas o papel do Conselho Nacional de Justiça é mais ou menos um papel de... Ele é um órgão mais para discutir questões administrativas, disciplinares, patrimoniais, tá? Ele não julga processos, julga até processos disciplinares, tá bom? Mas é mais de planejamento do Poder Judiciário, tá? Não é um órgão que vai julgar, eu quero entrar com ação de alimentos, de indenização, o CNJ não tem esse papel, é um órgão para discutir algumas questões de disciplina dos magistrados, tá? Ele é uma instância recursal às corregedorias dos tribunais, ele é um órgão de planejamento do Poder Judiciário. Pois não, Paulo? Professor, então faz parte da função atípica, né? Do Poder Judiciário, do Conselho Nacional. Isso, poderia ser colocado como uma função mais administrativa, atípica, tá bom? Ok? Sem problema, Sara, fique à vontade, tá? Quem tiver com problema na internet, hoje eu também estava com problema, e agora, ainda bem, eu estou conseguindo, enfim, dar aula para vocês aqui sem muitas interrupções. Peço até desculpa se cair. Então, só para complementar esses quadrinhos, mas vocês encontram facilmente na internet, então, abaixo do STM, nós temos as auditorias militares, a AM, né, que são juízes militares, tá? Essa justiça militar, ela só vai julgar questões que envolvem os militares das Forças Armadas, tá bom? Então, Exército, Marinha e Aeronáutica, crime militar mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu for um militar do Estado, que é o policial militar ou bombeiro, que são militares, esse tipo de processo vai lá para a Justiça Estadual, tá bom? Lá na ponta esquerda, para uma vara, que é uma vara militar da Justiça Estadual, tá? Então, aqui a primeira coluna, né? STM, Superior Tribunal Militar, e as
nós temos as juntas militares ou auditorias militares, que é como se fosse uma comissão, né, composta por um juiz e 2 militares, é um conselho, tá certo? Que é feito esse julgamento, ok? Aí não tem tipo uma segunda instância, é meio diferente, tá? Só tem essa primeira instância, que é desse juiz concursado, tá bom? Juiz concursado, e desses 2 militares, é meio que uma instância colegiada. Aí, se o militar, sei lá, assassina outro militar dentro do quartel, tá bom? Aí ele vai ser processado por um homicídio, que é um crime militar, e ele vai poder recorrer para o Superior Tribunal Militar, ok? Tirando a Justiça Militar, vamos para o lado, Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral Brasília, Tribunal Regional Eleitoral, cada estado tem um, nas capitais, e os juízes eleitorais. Tá bom? O que é que julga a Justiça Eleitoral, meus amigos? Logicamente, impugnação de mandatos, propaganda eleitoral, registro de candidatura, toda essa questão que envolve o processo, né, de processo de eleição. Tá? Não há justiça que funciona a cada 2 anos. Até porque os processos continuam. O cara é eleito, mas depois vem a impugnação. Ele comprou voto e tal. Então, isso sucede aí no tempo por um bom período. Tá bom? Do lado da Justiça Eleitoral, nós temos a Justiça do Trabalho, né? Tribunal Superior do Trabalho em cima, Tribunal Regional do Trabalho embaixo, que é a segunda instância, todo estado tem também Tribunal Regional do Trabalho, e o Juízo do Trabalho, a primeira instância, tá? Só voltando aqui um pouquinho para que vocês saibam, no caso do município de Fortaleza, a Justiça Militar no município de Fortaleza funciona, vocês sabem aonde? Já viram onde é que funciona? Lá na Borges de Melo com Luciano Carneiro. Lá tem a Justiça Militar, tá bom? A Justiça Eleitoral em Fortaleza, né? Nós temos ali na Praia de Iracema, não sei se alguém já foi, né? Nós temos também ali vizinho à Praça do Carmo, no centro, o TRE, tá? Não sei se vocês já viram esse prédio, e está sendo construída uma sede nova da Justiça Eleitoral em Fortaleza, ali no bairro Luciano Cavalcante. Muito grande, um prédio novo, fantástico, certo? Justiça do Trabalho, não sei se vocês já viram, em Fortaleza, fica ali na Duque de Caxias com o Imperador, tá? É ali que fica a Justiça do Trabalho em Fortaleza, tá bom? E o Tribunal Regional do Trabalho fica na Santos Dumont, quase em esquina com a Senador Virgílio Távora, tá bom? Lembrando, pessoal, não deixem de errar um negócio desse na prova. Não existe justiça municipal, tá? Existe justiça federal e justiça estadual. É claro que tem sedes da Justiça Federal nos municípios. Em Fortaleza tem a sede do TRT, do TRE, existem juízes eleitorais, juízes do trabalho, por aí vai. Mas ele não é um juiz do município de Fortaleza, ele atua no município de Fortaleza, tá certo? Como se fosse uma sede da Justiça Federal no município de Fortaleza. Tivemos mais uma pergunta aí, deixa eu abrir aqui no link. A Sara, é isso? Que está com problemas? Sem problemas, eu já tinha respondido. Não, então foi alguém que levantou a mão, não sei, eu vi um barulho. Alguém quer falar? Enfim, pensei que alguém tinha feito uma pergunta, mas vamos seguir. Pessoal, tirando o militar, tirando o eleitoral, tirando o trabalhista, vem aqui o que sobra, né? Que aí está o Superior Tribunal de Justiça na cúpula, aí está vinculado à Justiça Estadual e temos a Justiça que é chamada propriamente federal. Não que os outros não sejam federais, tá? Mas o que é que julga essa Justiça Federal, né? Não sei se a tabela vocês estão conseguindo enxergar, está um pouco pequeno, está dizendo aí, ó, quando a União participa do litígio, tá? Quando a União participa do litígio. Então, se vocês querem processar a União, e o que é a União? Vamos lá, se vocês aprenderam o que eu falei hoje, o que é a União?
Vai lá, Jordânia. A união é, Vocês estão aqui para errar, tá bom? Não se preocupem. Fale com suas palavras, Jordânia. assim, a união ela é composta por diferentes administrativos. Eu compreendo a união como a composição do executivo e do legislativo. É uma coisa mais compartilhada. Ótimo. Pedro ia falar? Professor, eu entendo que a união seria, como no próprio nome diz, a união, né, dos três poderes. Sim. Então, a Jordânia começou e o Pedro complementou. Mas a palavra união, tudo bem que tem a lógica, a união dos três poderes, mas o Estado não tem essa lógica, mas também é a união dos três poderes, tá? E o município é a união de dois Professor, poderes, porque não tem judiciário. Pois não, Elber? a administração pública não, aliás, a União não englobaria só a administração pública direta, ela também englobaria a indireta, não? Por exemplo, as autarquias e tal. Sim. A união engloba, eu vou falar de administração direta e indireta nas próximas aulas, tá? Mas a união engloba executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Isso, é como se União, fosse uma pessoa jurídica para representar toda a República Federativa. Eu acho que é assim. isso, isso mesmo, tá? O Estado do Ceará, tá? O Estado do Ceará representa o executivo, legislativo e judiciário do Estado do Ceará. E no município, o município só vai ter representação do executivo e do legislativo, porque não existe poder judiciário do município. Deu para compreender? Então, aqui, quando eu falo Justiça Federal, quando a União participa do litígio, o que é a União aqui? É executivo, legislativo e judiciário. Se, por exemplo, o Gabriel está lá no TRE, que é um órgão do Poder Judiciário Federal, tá? Tá lá no TRE, fazendo o cadastro da biometria dele, tá? Aí ele vai colocar o dedo para colocar a biometria, leva um choque e tem que ser hospitalizado, tá bom? Passa um mês internado e mais um mês, isso aqui é só um exemplo, tá? E mais um mês fazendo fisioterapia para recuperar o movimento da mão, tá certo? Ele estava numa repartição pública. Fala que horror, né, Gabriel? Enfim, o Gabriel vai processar quem, pessoal? A União. Vai processar a União. Ele estava num órgão do Poder Judiciário Federal, que é o TRE, e aí quem vai suportar o prejuízo é a União, vai processar a União. Essa ação vai tramitar onde? Aqui onde tem JF, Justiça Federal. Tá? A União vai ser ré do processo. Tá bom? E se a Amanda, tá? A Amanda tá lá, tá viajando em Brasília com o namorado dela e ela, enfim, o segurança ela foi conhecer o Congresso Nacional e o segurança da Câmara dos Deputados proíbe ela de entrar, dizendo que, sei lá, uma proibição qualquer absurda, dizendo que ela tem um cabelo preto. Estou vendo aqui que o cabelo dela é preto e aqui só entra loura, tá bom? Faz uma discriminação dizendo que você é parda, tá? Amanda, você é parda, você não entra aqui, que só entra branco. É uma coisa bem maluca, assim, digamos, tá? Enfim, ela estava lá no Congresso Nacional, vai processar quem? Vai processar a União, tá? Foi um ato praticado no Poder Legislativo da União, tá certo? Sim. Vou dar mais outro exemplo. E se a Priscila, tá, vá na Cefim, Secretaria de Finanças do município de Fortaleza, tirar o IPTU da casa dela, porque o sistema está fora do ar e vai se vencer, ela vai tirar o IPTU da casa dela. E chega lá, cai uma lâmpada, só situação trágica, né, professor? Cai uma lâmpada na cabeça dela, ela leva um corte, tá bom? Leva um corte e tal, vai processar. Vai processar quem? Aonde?
Alguém sabe? Seria o Estado? Vai processar o município de Fortaleza. O município é uma pessoa jurídica, tá? E essa ação vai ser na justiça estadual, porque não existe justiça municipal. Então, todas as questões que envolvem o município vão lá para a justiça estadual, tá certo? Deu para compreender um pouquinho? Isso aqui é muito processo e tal, eu estou tendo muito cuidado, não vou cobrar isso na prova, é mais curiosidade para vocês. Só quero que vocês saibam que são órgãos federais e órgãos municipais, tá bom? É porque isso aqui é importante vocês saberem para a vida de cidadão mesmo de vocês, tá certo? Compreender quando pega o jornal, lê o jornal, vê uma notícia, isso está mais estruturado. Então, assim, Justiça Federal são as causas contra a União. Existem também algumas causas criminais que são da competência da Justiça Federal, tráfico internacional de drogas. Como é internacional, a União está no meio, né? Crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes em áreas ambientais da União, marco territorial, isso tudo é questão federal, tá? Crimes contra o patrimônio da União, furto do Banco Central, um furto de um aparelho da Universidade Federal do Ceará, e por aí vai, tá? Então, esses crimes são na Justiça Federal. Quem investiga é a Polícia Federal e são processados na Justiça Federal, tá bom? Pessoal, tirando militar, eleitoral, trabalhista e federal, tudo que sobra é justiça estadual. Só para que vocês tenham noção, essa justicinha estadual aí, tá? Eu falo já, boa pergunta, viu, El? Eu falo já. Essa figurinha aqui, que tem o TJ e o juiz de direito, eles têm muito mais juízes e tribunais do que toda a outra justiça que vocês estão vendo aí, tá? Tem muito mais juízes. Por quê? Olha o que é que julga, né? Todo estado tem o seu tribunal de justiça, tá bom? Então, são 27 tribunais de justiça no país, tá? Mas o que é que julga a justiça estadual, pessoal? Vou dar um exemplo aqui só de Fortaleza. Ali no Fórum Clóvis Bevilacqua, que fica vizinho à Universidade de Fortaleza, a Unifor, lá tem um Fórum Clóvis Bevilacqua, né? E lá temos vara civil, criminal, crime de trânsito, falência, júri, sucessões, registro público, fazenda pública, militar, enfim. Deixa eu pegar só uma vara aqui, vara civil. Pega tudo que é indenização, dano moral, dano material, revisão de contrato de aluguel da pandemia, revisão de contrato, posse, propriedade, tudo isso é vara civil. Cobrança de cheque, cobrança de condomínio, anulação de atos jurídicos, anulação de uma assembleia de condomínio, anulação de um contrato, enfim, tudo isso é vara civil. Vara da Fazenda Pública, ações contra o Estado e contra o município, né? Você quer processar o Estado do Ceará porque um carro da polícia bateu no seu, quer processar o município de Fortaleza, o caso da Priscila, né? Que caiu lá a lâmpada na cabeça dela e tal. Vai ser lá na vara da Fazenda Pública. Registros públicos, que alterar o nome, que alterar a certidão de nascimento do teu avô, que está errado. Tá? Para que eu vou precisar alterar a certidão de nascimento do meu avô, professor? Porque o teu avô, ele é filho de um espanhol ou de um português, e tu vai querer ter a tua naturalidade portuguesa para receber um passaporte. E o nome do teu avô é, sei lá, João da Silva, no nome da certidão de nascimento dele saiu João Silva. E o documento dele de identidade está João da Silva, a certidão de óbito dele está João da Silva. Aí, quando tu vai levar no consulado, poxa, João da Silva está na certidão de óbito. João Silva está na certidão de nascimento, não é a mesma pessoa. Aí vai ter que entrar com a ação de retificação do registro de nascimento, para mudar a certidão de nascimento dele para João da Silva, tá bom? É isso que tem que ser feito. Então, a escritura da minha casa tem lá a área de 10 metros de frente por 30 de fundos, tem que alterar. O meu nome é Felipe
sei lá, meu pai colocou o meu nome Felipe Choquei da Silva. Teu filho vai chocar, tá bom? Vai chocar, vai abalar. Digamos, aí eu digo que esse meu nome me expõe ao ridículo, tá? Eu posso, ao completar 18 anos, mudar o meu nome, tá certo? Ou qualquer outra coisa. Entenderam? Alguma dúvida? Vara da infância e juventude, que são aquelas contravenções, tem vara da mulher, enfim, muita coisa na justiça estadual, né? E aí todo município vai ter lá o seu juiz. Todo não, mas quase todos os municípios, nós temos 184 municípios, vão ter juízes. Nós temos 5.000 e tantos municípios no Brasil, né? Professor, Quantos... Pois não, Jordânia? e no caso das comarcas, o que é que se entende por comarca? É a união ou a representação de um juiz para uma determinada região, como, por exemplo, Vale do Curu? Aí tem a comarca específica, como é que funciona? Comarca, se você quiser saber o nome técnico, é uma circunscrição territorial. Vala-me Deus, professor, não resolveu o meu problema. Pois é, mas é como se fosse uma delimitação territorial de uma determinada competência. Por exemplo, a comarca, vamos para a justiça estadual, a comarca de... Iguatu. Deixa eu colocar o exemplo aqui. A comarca de Baturité. Baturité, ela contempla o município, a comarca da Justiça Estadual de Baturité, ela contempla o município de Baturité, o município de Guaramiranga e o município de Palmácia, tá? Então, o juiz dessa comarca vai atuar lá no fórum de Baturité e todo mundo que precisar entrar com ação de Palmácia e Guaramiranga, a sede vai ser lá em Baturité, entendeu? Isso aqui é uma comarca. Existe comarca da Justiça Estadual, existe comarca da Justiça Federal. Por exemplo, Justiça Federal, a comarca de Fortaleza da Justiça Federal. A comarca da Justiça Federal de Fortaleza, ela compreende Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Calcaia, os municípios da região metropolitana, tá bom? Aí existe a comarca da Justiça Federal da região do Cariri, existe a comarca da Justiça Federal da região central, Quixadá e tal, e por aí vai. Então, a comarca é uma circunscrição territorial. Aí existe comarca da Justiça Estadual, existe comarca da Justiça Federal. Existe comarca da Justiça do Trabalho, existe comarca e por aí vai. Respondi sua pergunta? Sim, senhor. Não, senhor, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Enfim, deu para entender, pessoal, mais ou menos, que nós temos a justiça, pelo menos que militar é uma coisa, eleitoral é outra, trabalhista é outra. Pelo menos vocês já estão mais situados, não está uma coisa. Eu estou tentando organizar as ideias aqui de vocês, tá? O ideal seria eu estar desenhando um quadro, dando vários exemplos, marcando. Uma aula online peca muito por isso, tá? Mas, professor, como é que funciona essa questão de um processo? Digamos que vou pegar aqui um nome qualquer, abrir aqui para falar o nome de vocês. Sei lá, vou pegar um mapa lá para baixo. Priscila. Não sei se tá. Priscila, digamos que a Priscila queira fazer aqui o divórcio com o Rafael. Não, é Rafaela, desculpe. Mas vamos lá, tá? Uma união estável de pessoas do mesmo sexo. Aqui é só um exemplo, pessoal, não vamos ter brincadeira, tá? Então, digamos que tem uma união de pessoas do mesmo sexo. A Rafaela, nem me lembro qual foi o nome que eu coloquei. Rafaela, enfim, Rafaela e Rafaela e Maria, tá? Elas têm uma união estável, fizeram em cartório essa união estável e resolveram se divorciar, tá bom?
E, pessoal, a Rafaela e a Maria, elas adotaram 2 crianças, elas têm 2 filhas, tá? E, além dessas 2 adoções, a Rafaela também fez uma inseminação artificial, tá bom? Então, elas têm 3 filhos. Já pensou que questão complexa, né? Então, a Rafaela e a Maria, que eu coloquei aqui outro nome, nem me lembrei o nome da outra aluna, mas vamos lá, tem 3 filhas e não querem mais conviver juntas. Não interessa o porquê, tá? Não querem mais conviver juntas e vão entrar com o divórcio. Eu sei que a Rafaela não quer mais, a Maria quer e eu não quer, não tem esse negócio de quer, não quer mais, né? Divórcio, não quer, acabou, tá bom? Vai ter que se divorciar e a justiça nunca vai dizer que não. Sempre vai ter que existir o divórcio. Agora, como vai ser feito esse divórcio, aí a questão é mais complexa, né? A Rafaela é empresária, e a Rafaela, na empresa dela, a estrutura contábil não está muito bem organizada, e ela tem um lucro líquido de 40 mil reais por mês, só que na empresa dela isso não está contabilizado, mas a Maria sabe que ela ganha 40 mil por mês, e a Maria é servidora pública, no contra-cheque dela está lá 20 mil reais, e enfim, a Maria quer ficar com a guarda das crianças, a Sara também quer. Olha a confusão de um processo desse, envolvendo pensão alimentícia, guarda, partilha de bens, nenhuma quer. Isso pode dar um grande problema. Pode não, pode ser que as 2 sentem, conversem, a casa vai para você, o terreno vai para mim e tal. Final de semana você fica, outro eu fico e tal. Isso pode ser quando as pessoas têm uma boa relação respeitosa, né, e são empáticas umas com as outras e se colocam no lugar delas, é mais fácil você convencer a fazer um divórcio consensual, tá? Eu, quando advoguei, eu sempre consegui fazer muitos consensuais, tá? Porque a briga é péssima. Mas digamos que não tem acordo, vai ser julgado aqui do lado esquerdo por um juiz de direito, o processo é sempre ajuizado na primeira instância, em regra, tá? E na segunda instância, não tem TJ, TRF, TRT, TRE, os membros, os juízes, são chamados de desembargadores. Desembargar com G, gadores, não é desembarcador não, com C. Desembargadores, tá? Os desembargadores são os juízes mais antigos, aí são 2 critérios, antiguidade e merecimento, tá certo? Que chegam lá. E tem também a regra do quinto constitucional, que alguns tribunais, não são todos, a Constituição vai colocar quais são esses, quais seriam esses, tem a regra do quinto, que um quinto, ou seja, 20% dos membros de alguns tribunais são compostos de membros do Ministério Público e da advocacia. Então, os promotores de justiça e advogados vão indicar lá quais seriam esses desembargadores. É uma lista, uma eleição e por aí vai. É toda uma questão política que depois eu poderia explicar para vocês. Ok? Então, o divórcio lá da Maria, digamos que a Maria ganhou uma pensão, digamos que não houve acordo algum. A Maria ganhou a guarda, como ganhou a guarda, ela vai ganhar uma pensão. Ela ganhou uma pensão de 3 salários mínimos. Ela vai recorrer, não, 3 salários mínimos, a Rafaela ganha 40 mil, é pouco e tal. Ela vai recorrer, né? Claro que a Rafaela vai dizer, não ganho 40 mil, tá aqui a minha contabilidade, só é 10 mil, e essa discussão toda aí, essa briga. Aí vai para a segunda instância ou para as instâncias superiores. Professor, quando é que vai para o STJ, TST, TSE, STM? Esses tribunais, pessoal, são guardiões das leis federais. Então, lei federal em matéria eleitoral vai no máximo até o TST. Desculpe, TSE. Lei federal em matéria trabalhista vai no máximo até o TST. E lei federal. Qual é a lei federal em matéria trabalhista mais comum que vocês conhecem? Qual é a lei federal em matéria trabalhista mais comum que vocês conhecem? CLT, né? Consolidação das leis do trabalho. Na verdade, nem lei, é um decreto-lei, mas tem força de lei. Depois eu explico isso para vocês. Tá? Já do STJ, tem várias normas federais, né? Norma federal de família, aí tem um Código Civil, norma federal se for de crime, aí tem um Código Penal,
norma federal, se for de consumo, Código de Defesa do Consumidor, então o STJ ele tem uma competência bem ampla. Talvez seja o tribunal de maior, enfim, que vai julgar mais tipos de leis, tá? Porque os outros não, só lei trabalhista é o TST, só lei eleitoral é o TSE, só lei militar é o STM. E o STJ pega lei penal, civil, processual, trabalhista, tributária, consumidor, enfim, é um mundo. E o STF, pessoal, o STF a priori é o guardião da Constituição, são questões constitucionais que são levadas a ele, tá bom? A priori, o STF é o guardião da Constituição. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver do que se trata. Era só para comentar, o Vinícius colocou a CLT aí. Obrigado, Vinícius. Perguntas, meus amigos, eu estou cansado aqui de falar. Perguntei alguma coisa? Então, eu falei para vocês que, a priori, as decisões começam, os processos começam lá embaixo, né? Mas alguns processos podem começar na segunda instância, pode começar lá no Supremo. Como assim, professor? Vocês já viram, né? O julgamento de um processo contra um deputado federal começa no Supremo, porque tem um foro privilegiado. O julgamento de um processo contra o governador, ou de um crime praticado pelo governador, vai ser no STJ, tá? Mas tem processos contra o governador que ajuizam na primeira instância. Eu mesmo já entrei ação contra o governador do estado de Ceará na primeira instância, tá? Contra não só o atual, como o anterior. Tem ações contra os dois últimos governadores do estado de Ceará. Depois eu mostro para vocês. Essas ações que envolvem ações populares, né? Que envolvem condutas específicas da gestão. Não é assim, eu sou contra o governador A ou B. Não se trata disso. Estou falando que tem ações que o governador, como chefe do Poder Executivo, vai ter que ficar lá no polo passivo, tá? O que mais que eu poderia falar aqui para vocês? Aqui eu poderia dar 6 meses de aula só falando desse quadrinho aqui, porque tem várias questões processuais aqui para eu discutir. Por exemplo, na primeira instância, quem julga é um juiz individualmente. É uma decisão monocrática de um juiz. Ele lá senta na cadeira e faz a sentença, tá? Na segunda instância, a priori, as decisões são colegiadas. São são lá 3 desembargadores, 5 desembargadores, vai depender do tribunal, né? Porque TJ tem uma composição, TRF tem outra, TRT tem outra, mas a regra geral são 3 desembargadores, tá? Então, aquele meu recurso que foi feito por um juiz, desculpa, aquele meu processo que foi julgado por um juiz, vai ser objeto de um recurso, que vai ter um desembargador relator, que ele vai dizer, trata-se de apelação movida por Maria contra Rafaela, eu acho que era esse nome, né, que eu citei. Ela alega que a decisão de primeira instância condenou Rafaela a pagar 3 salários mínimos, diz que esse valor é insignificante, sustenta que a testemunha provou que a Rafaela não contabilizava todo o seu lucro, né? Solicitou que fosse enviado ofício ao banco, o juiz indeferiu, isso viola o direito ao patrimônio comum, porque elas viviam juntos, então o patrimônio bancário tem que ser compartilhado, etc, 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 etc. Então vai, fala, e ao final, né, ao final de tudo isso, ele chega à sua conclusão. Aí leva para os outros embargadores, ele de acordo, não, concordo por isso, discordo por aquilo, e a decisão vai ser tomada de forma colegiada. Quem levantou a mão aí? Quer perguntar uma coisa? Foi, professor Marco Antônio. Pois não, Marco? É que o senhor falou em foro privilegiado, né? Aí eu lembrei que teve um caso muito falado do Flávio Bolsonaro, né? Com essa questão. Aí eu sempre fiquei muito na dúvida de que qual seria a vantagem de essa pessoa não ser julgada em primeira instância, né? Dela ser julgada já direto
nos tribunais federais, né? Que é o caso, eu acho, né? Do foro privilegiado. Qual seria essa diferença de ser julgado direto na última instância, né? Bem, a questão é mais interferência política mesmo, viu? A interferência política, assim, você ser julgado na última ser julgado no STF, tá? Se você for julgado, é como se não tivesse mais nenhum recurso, porque ele já é a última instância. E se você for julgado no primeiro grau, tá bom? Você vai poder recorrer para o TJ, STJ, até STF. Mas, assim, você ser julgado. Aí tem também o planejamento do escritório de advogados, né, para saber se vale a pena recorrer, eles fazem todo um planejamento. Ele às vezes deixa julgar, vamos deixar aqui, vamos levantar a questão da competência só depois e tal. Então, isso é toda uma técnica processual. Mas, a priori, por que que se fala de foro privilegiado, né, também? Por que que isso é muito criticado? Porque isso tem mudado bastante no Brasil, tá? Felizmente, o Brasil, pessoal, sou um cara muito positivo. O Brasil, ele tem melhorado. Se você pegar assim, porque você não pode pegar uma história de 3 anos, 4 anos, né? O Brasil nos últimos 2 anos, no último ano. Você pega uma história de 30 anos, tá? Da Constituição para cá, o Brasil melhorou bastante, independentemente do presidente da República, tá? A gente sempre teve melhorias. Não estou dizendo que eu concordo perfeitamente com o presidente atual, não, tá? Acho que tem todo presidente, até porque por trás dele tem toda uma estrutura do poder executivo, não tem como ele ser 100% ruim, não tem como ele ser 100% bom, tá? Eu gosto de fazer uma análise muito mais imparcial, né? Então, tem pontos positivos e tem pontos péssimos, horríveis, negativos também. Mas, antigamente, quando você lia biografias de políticos, de magistrados, era muito comum você ver como existiam os almoços, né, dos membros dos três poderes, aí tinha deputado federal junto, diz que disseram que na CPI e tal iam chamar uma mulher de um cabaré. Cabaré, enfim, de uma casa de massagem, outro nome aqui que vocês queiram colocar, né? Só colocar, desligar aqui um alarme. Então, o que é que dizia, o que é que o pessoal queria levar para a CPI essa mulher para ser uma forma de ameaçar deputados e magistrados, porque em algumas festas é muito comum lá está o presidente da República, está presente também o deputado federal, está presente também o senador, está presente o membro do Supremo Tribunal Federal, enfim, há uma comunicação indevida dessas questões políticas, e aí há um comprometimento no julgamento. Então, essas questões que envolvem foro privilegiado, elas dependem muito de um contexto político. Há, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a nomeação de cargos, né? Então, a gente não pode esconder que isso não aconteça. Então, por exemplo, há vários magistrados no Brasil inteiro e no mundo inteiro, isso tem sido objeto de controle no CNJ, tá? O CNJ tem feito esse controle de forma muito abrupta, né? E estava só marcando aqui confirmando por isso que eu estava olhando para o lado. Mas o CNJ tem feito o controle desses nepotismos que são às vezes cruzados, né? E isso infelizmente acontece, tá? O juiz, ele tem o filho dele nomeado para um cargo na prefeitura, e aí dá preferência num processo tal, o desembargador, então é muito difícil fazer esse controle, tá? Então, vai por aí, essa questão de foro privilegiado é mais para interferência política, tá? Fora que também tem a questão da polícia, né? O caso do Flávio Bolsonaro, tá? A gente tem acompanhado aí a questão de interferência da Polícia Federal, do delegado, muda o delegado e tal. Aí a gente também, há muita fake news na imprensa, é muito difícil a gente saber o que é que está certo, o que é que está errado, e eu seria irresponsável dizer, não, o Flávio Bolsonaro está certo ou o Flávio Bolsonaro está errado. Quem sou eu? Não conheço o processo, não conheço o delegado, não conheço, eu prefiro opinar se eu estudasse bastante, se conhecesse os institutos para
Enfim, a gente pode dar uma opinião pontual. O que é que você acha da alteração do delegado que conduz isso? Aí, a priori, não é comum ter alteração de delegado, tá? Ainda mais quando ele dá um depoimento dizendo que está sofrendo pressão. Aí isso pode ser objeto de uma crítica, tá bom? Enfim, é mais ou menos isso. Foi o Paulo que perguntou, foi? Não me lembro. Não, professor, fui eu, mano. Respondido, obrigado. Ah, foi o Marco, desculpe. Mais alguma pergunta? Tá? Enfim, então, eu volto a falar do poder. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Só um segundo.